do Senhor, igreja. Amém? A paz do Senhor a todos. Eu queria rapidamente apresentar algumas pessoas aqui, tá bom? Nós estivemos, a pedido da pastora Terezinha, nós estivemos na quinta-feira ali na casa, fazendo uma visita ali no Novo Gama, na casa da irmã Evana, e ali nós trouxemos uma palavra, igreja, e o Espírito Santo foi poderoso, com convencimento naquele lugar. E para a honra e glória do Senhor, nós tivemos ali 8 pessoas, entre conversões e reconciliações, 8 vidas se entregaram aos pés do Senhor. E ali está a Evana, está a Sara, o Caio. Cadê o Caio? Está ali atrás, ele não estava lá. Você, Caio? Não, né? Você... Não anotaram o nome dele, né? Não anotaram o seu nome, mas está Janaína e Caio, é o casal com a filha, são vocês dois. Amém, glória a Deus. Está a Sara também, a sobrinha da Socorro. Cadê? Está ali. Glória a Deus, Deus te abençoe ricamente, tá bom? Está também a minha enteada, a Wendy, está ali atrás. Eu queria que você abrisse a Escritura conosco no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 7. Amém? Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 7. Glória a Deus. Este capítulo ele é recheado de inúmeros movimentos de Jesus Cristo. E este capítulo também ele traz algumas questões bem interessantes acerca do reino de Deus. E que hoje em dia, se colocados, muitas pessoas que não compreendem bem a fé, muitas pessoas, elas são visitadas por dúvidas muito profundas, e são visitadas por culpa, em virtude das dúvidas. Mas este capítulo aqui, ele vai trazer muitas coisas para a gente, para que a gente possa compreender um pouco mais do que é caminhar diante do Senhor Jesus. Eu queria que você lesse comigo a partir do verso 11. Um dia depois de Jesus ter tido aquele encontro maravilhoso com aquele centurião, onde ele elogia a fé daquele centurião, e ele cura o servo daquele centurião, ele vai até a cidade de Naim, que também ficava ali na circunvizinhança daquele lago enorme, que era chamado de Mar da Galileia. E ali, iam com eles ali os seus discípulos, como está ali no verso 11, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade de Naim, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo.
E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou nós esperamos outro? Na mesma hora, curou Jesus muitos de enfermidades e males, e de espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. E respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide, e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, e os coxos andam, e os leprosos são purificados, e os surdos e pobres, e aos surdos e pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Glória a Deus. Eu gosto muito deste texto, porque ele revela o âmago da humanidade de um verdadeiro servo de Deus. Nos versos seguintes, Jesus ele dirá acerca de João Batista que não houve homem e nem haverá homem como ele. Mas este mesmo homem, naquele instante, por aquele momento, ele é visitado por uma dúvida profunda. Isso porque João, ele era um ledor assíduo, ativo do texto de Isaías. E do texto de Isaías foi que ele compreendeu e extraiu o que significaria o seu ministério, pois é em Isaías que está escrito: voz do que clama no deserto. E João ele entende acerca dele aquele ministério, que ele seria aquele anjo, aquele mensageiro que prepararia o caminho do Senhor Jesus. Eu quero que você entenda isso. João, ele tinha consciência. João, ele foi visitado, ele foi provavelmente instruído pelos seus pais desde o seu nascimento acerca de todos aqueles fatos que estavam ali, que circundavam o próprio nascimento e a concepção sobrenatural de Cristo. Porque quando ele estava com 6 meses, sua mãe estava com 6 meses de gestação, a Escritura nos diz que, vindo Maria até próximo da sua mãe, que era prima dela, o Espírito Santo toma conta do menino ainda no ventre de Isabel, e ele, cheio do Espírito Santo, ele se move, porque ele sabia que dentro do ventre de Maria estava ali ainda informe a figura do Deus encarnado. E João Batista, ele inicia o seu ministério com uma idade diferente de Jesus, de apenas 6 meses, e ele vai ali para a região do Rio Jordão, e ele ali batiza, e ele ali começa a dizer: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Ele era aquela figura pitoresca, aquela figura exótica, aquela figura que todos olhavam para ele com estranheza profunda. Porque se vestia de pelos de camelo, ele não se vestia das vestes mais finas, mais delicadas. O mensageiro do Senhor, aquele que lhe prepara o caminho, aquele que se revela como um arauto do rei, aquele homem se vestia do modo mais rústico possível. E ele se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos. Até a sua dieta era estranhamente assustadora, e por que não dizer para muitos, repugnante. Aquele homem, quando na ocasião do batismo de Jesus,
ele foi testemunha ocular, enquanto ele via o Mestre Cristo se achegando à sua presença, ele dizia: eis que vem aquele a quem eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. E ele testemunha uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E ele vê a pomba como manifestação do Espírito Santo, também testemunhando da figura do Cristo, que é o Deus encarnado, e o seu coração transborda de alegria, e ele batiza a Jesus Cristo. E a partir do momento que ele batiza Jesus Cristo, e que Jesus é compelido para ir para o deserto, e 40 dias depois de desaparecido, de estando recluso no deserto, ele retorna para o início do seu ministério. João olha para o crescimento e o avanço do ministério de Cristo, cheio de sinais, maravilhas, cheio de prodígios, e vê os seus discípulos o cercando em volta, e vê o número de pessoas que vão se acrescentando em seguir a Jesus. E os seus discípulos ainda lhe inquirem e falam: você não acha que está muito errado? Ninguém mais lhe dá atenção, e agora eles só dão atenção a Jesus. E ele diz: porque agora o meu propósito já se cumpriu, agora eu não preciso mais, agora eu não tenho mais que estar preocupado, já está completo, já está pronto. Agora é necessário que eu diminua e que ele cresça. O que era para eu fazer já está pronto. Agora eu entrego nas mãos dele, para que ele faça o que deve ser feito, até o momento que ele diga: está consumado. João Batista é este homem. Só que quando ele é levado ao cárcere, a dúvida paira no seu coração. Como eu disse para vocês, ele se alimentou do profeta Isaías. Eu gosto muito de ler o livro do profeta Isaías, porque parece ser o evangelho antes de estar escrito o primeiro evangelho. João sabia de todas as promessas. João conhecia a lei e os profetas, inclusive nele finalizava o ministério profético segundo o Antigo Testamento. Em João se finalizava aquele ministério profético, aquele formato da lei e dos profetas vinham até João, paravam em João, e a partir de João se encerrava, e em Jesus Cristo se iniciava o Novo Testamento, a nova aliança. Ainda assim, João conhecendo, João olhou e ele lia as promessas de quando o Messias viria. E as promessas que cercavam a vinda do Messias não estavam ainda muito bem discernidas, porque em algum momento os profetas falavam dele sofrendo, mas de repente os profetas já falavam da glória do seu reino, um reino onde haveria paz, um reino onde o leão ele poderia brincar com a cabritinha, com o cordeiro, um reino onde a abundância seria crescente, um reino onde não haveria mais fome, um reino onde se estabeleceria justiça. Só que naquele tempo, o que João lia do mundo e o que João via do mundo ainda era pura injustiça, morte, perversidade, opressão. Ele via tudo isso, a realidade ainda não tinha se manifestado de modo claro para João. Isso porque o discernimento da profecia, e isso é sempre muito perigoso, o discernimento da profecia, ele só se dá de modo correto quando de fato aquela questão, aquele fato acontece, quando verdadeiramente aquele fato vem às claras. Em dias como os nossos, se torna muito perigoso quando nós começamos a fazer uma leitura da Bíblia e das profecias bíblicas, e a gente começa a querer aplicar para as coisas que estão acontecendo, porque para muitos isso pode se revestir de uma esperança falsa em um tempo falso.
Outras pessoas antes de nós cometeram erros semelhantes, erros análogos. Outras pessoas antes de nós. Foi daí que surgiram seitas, como por exemplo, a das Testemunhas de Jeová, fazendo uma leitura e contagem de tempos, fazendo uma leitura e a contagem de anos. Eles fizeram uma leitura do seu tempo e eles começaram a tentar, a forçar a profecia, casar com os fatos de seu tempo, e eles começaram a marcar datas para a vinda de Jesus. E eles marcaram pelo menos umas 3 datas, e das quais Jesus não veio, e na última delas eles precisaram dizer que Jesus veio, mas de forma espiritual, porque eles não suportavam mais ser envergonhados. De mesmo jeito, no passado, Ellen White, sendo ali a grande profetisa erguida, que deu início, que deu origem ao movimento adventista, ela também, ela se une a grupos semelhantes àqueles das testemunhas que deram origem às Testemunhas de Jeová, e eles começam a marcar datas, eles começam a marcar tempo, eles começam a forçar a interpretação das coisas com a profecia bíblica, e aquilo gera um monte de confusão, de sorte que eles criam uma data para Jesus voltar. Como Jesus não volta, eles criam uma espécie de doutrina baseada naquele tempo. Não, Jesus não voltou, mas agora iniciou o tempo do juízo investigativo, e agora as coisas já estão sendo julgadas de um modo diferente lá no céu, o que não tem nada a ver com a Escritura. O que não tem nada a ver com a Escritura em dias como os nossos, onde nós somos bombardeados o tempo todo por um número enorme de sites, de mestres no YouTube e nas redes sociais. Não é diferente. As pessoas tentam o tempo todo interpretar a realidade e forçar o cumprimento da profecia em cima das diversas teorias de conspiração. E aí começa todo mundo a dizer: eu também já estive envolvido com essas ideias malucas, eu também já cometi estes erros de acreditar, de olhar para os fatos, de olhar para uma determinada coisa e tentar forçar a interpretação para dentro da Escritura. Mas isso é sempre perigoso, porque isso gera uma expectativa falsa em um Cristo falso. João Batista, ele se viu confuso, ele teve a revelação do Cristo verdadeiro, mas ele se viu confuso, e não foi uma confusão que culminou sobre ele pecado, não. Cristo, tanto é que a dúvida que repousa sobre o coração de João Batista, uma dúvida extremamente legítima, uma dúvida advinda de alguém que se entregou na meditação da lei dos profetas, na própria percepção do que era o seu ministério, do que significava o seu ministério, e na própria percepção, declaração e identificação de quem era o Filho de Deus. Jesus, quando ele recebe a dúvida de João Batista, ele não vem com nenhum tipo de julgamento, dizendo: mas depois de tudo que ele viu, que ele falou, ele ainda duvida. Não, Jesus não faz isso, porque na verdade a dúvida é sempre o primeiro passo para que você possa enxergar a verdade. Quem aqui não nasceu no Evangelho e que em algum momento entregou a sua vida ao reino de Deus, e que em algum momento quis entregar a sua vida aos cuidados do Senhor e render os seus caminhos aos pés do Senhor Jesus, em algum momento foi visitado pela dúvida acerca do que ele cria,
acerca do que se acreditava, acerca do que se fazia, acerca de como eram as suas ações, e colocando e a dúvida repousando sobre si. Essa dúvida muitas das vezes se desenvolve em culpa, e essa dúvida se desenvolvendo em culpa faz com que você comece a buscar a verdade, e às vezes, tantas das vezes acontece que tateando a verdade, de repente ela se revela diante de você, e você se entrega ao Senhor. Mas aí, não poucas vezes, circunstâncias adversas te cercam, porque muitas das vezes nós começamos a habitar o local das promessas inverídicas. Tantos clichês do mundo evangélico que geram engano nas pessoas, que tantos deles que você já ouviu: crente que tem promessa não morre. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu? Crente que tem promessa não morre. Sendo que lá em Hebreus está dizendo que eles, não tendo visto a promessa, morreram. Não tendo visto o cumprimento da promessa, eles morreram. Abraão foi um destes que não viu o cumprimento da promessa, mas morreu crendo que ela se cumpriria, e ponto, para ele bastava. Debaixo destes clichês, muitas pessoas passam a acreditar que são imortais, ao passo que, tendo Deus dado uma promessa específica, ou uma profecia específica para ela, ele vira assim e fala: enquanto isso não se cumprir, eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu não vou morrer. E aí ele está dentro de um avião, o avião cai e não acontece nada, e aí passa todo mundo a duvidar de Deus. Aqui nós temos que entender uma coisa: Jesus não critica João, porque Jesus sabia que a realidade da revelação das coisas, tantas vezes, era escandalosa. Por que era escandalosa? Um rei que nasce sem pompa, numa estrebaria, junto ao cheiro do esterco, e junto à sujeira de animais, e tem a sua primeira cama projetada, ajeitada em uma manjedoura, quase que como um sinal profético de que ele seria o alimento para as nações no futuro. Da onde que um rei nasceria daquela forma? Numa humildade absurda, onde apenas a criação, o cosmos, as estrelas, alguns animais e a sua família ali mais íntima é que testemunham primeiramente o seu nascimento. E alguns pastores que estão ali na madrugada pastoreando, recebem uma visão dos céus, onde o anjo lhes proclama: olha, é nascido o Rei dos Reis. E ali eles começam a buscar adorá-lo, onde depois de um tempo, alguns dias depois, uns magos vindo do Oriente, trazendo alguns presentes, lhe visitam e o adoram na sua simplicidade, onde alguns dias passados, os dias da purificação de Maria, quando Jesus é levado para a apresentação no templo, um homem já idoso chamado Simeão, ele olha para aquele garoto e ele consegue identificar nele a presença real do seu Senhor e do seu Salvador, e ele diz: os meus olhos viram a salvação. Eu quero lhes dizer que isso é totalmente o contrário do que o mundo apregoa, porque todas as manifestações messiânicas que o mundo ele tenta nos apresentar são manifestações quase que histriônicas, são manifestações cheias de pirotecnia, são manifestações onde o absurdo, onde a glória tem que revestir aquela pessoa. Mas a forma que Deus quis presentear o mundo com o seu melhor foi entregando Cristo em toda a sua fraqueza e limitação, para que por meio da fraqueza de Deus, a força dos homens fosse reduzida a nada. Quando a gente compreende isso, igreja,
a gente compreende o porquê que Cristo, Ele não julga João Batista, porque as interpretações equivocadas, elas resistem dentro de nós. E João Batista agora ele vive a circunstância da prisão e do seu cárcere, e se aproxima o tempo da sua morte. Ele acreditava que o seu Messias viria para trazer liberdade, mas agora ele se vê preso. Quantas vezes nós nos entregamos aos pés do Senhor e a gente pensa que tudo na nossa vida vai melhorar, mas de repente tudo piora. Parece que a gente perde o emprego, parece que nós somos visitados por angústias profundas, parece que nós somos visitados agora por um monte de assolações, e a gente vê parentes nossos, próximos nossos, quem a gente ama, morrendo, a gente vê pessoas que muito queridas nossas adoecendo, a gente vê as circunstâncias em torno de nós, tudo virando um turbilhão, uma tempestade terrível, e a gente olha, mas será que eu estou realmente servindo o Deus verdadeiro? Será que aquele a quem eu me rendi, aquele a quem eu dobrei os meus pés, aquele a quem eu dediquei a minha vida e a minha alma, será que ele realmente é aquele que é o meu Salvador? Perguntas assim eu posso te dizer, o Senhor não te julgará, porque são perguntas que nascem do âmago da alma. Quando nós lemos os Salmos, o tempo todo nós vemos ali a exterioração do mais profundo do ser e a manifestação daquilo que a maioria das pessoas não teria coragem de falar. Quando a gente vê os gritos de Davi, quando a gente vê os gritos da alma dos salmistas, quando a gente vê tudo isso, quando a dúvida repousa diante do turbilhão de circunstâncias adversas, quando a gente vê em algumas ocasiões o próprio salmista duvidando de Deus, porque ele vê os maus e os perversos prosperando, ele vê os maus e os perversos conseguindo se tornar cada vez mais poderosos em sua opressão, e ele passa em algum momento até invejar o caminho dos maus e dos perversos, e ele grita com a alma dele, mas o que eu vou esperar? Eu vejo lá e nós aqui somos oprimidos, nós somos esmagados, nós somos levados presos, nós somos perseguidos o tempo todo. Mas em um determinado momento, depois dele ser sincero em sua alma, o salmista chega a dizer: mas quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. E ele diz que a alma dele está sedenta do seu Senhor, independente da circunstância que ele vive. E essas dúvidas sinceras, quando pairam no coração sincero, essas dúvidas, elas vão refletir, a resposta a essas dúvidas vão refletir numa fé mais convicta, mais firme, mais poderosa. 2 discípulos de João chegam para ele e dizem o seguinte, chegam até ele e dizem: olha, Jesus está fazendo tudo isso. Ele diz: pergunta. Ele vendo a situação que ele está, ele diz: pergunta se é ele mesmo. Todos nós, em alguma situação das nossas vidas, a gente pode chegar a essa pergunta. Na dor profunda, na angústia profunda, na tristeza profunda, no desânimo profundo, pergunta se é ele mesmo. A resposta de Jesus se dá de modo extremamente inusitado. Jesus não o julga, mas a resposta à questão de Jesus, a questão de João Batista, também não beneficiaria de modo imediato João Batista. Quando Jesus te responde nas suas dúvidas sinceras e profundas, nem sempre a resposta ela virá para te beneficiar de modo imediato.
Nós sabemos que João Batista não saiu daquela circunstância vivo. A filha, a enteada de Herodes, Herodias, sensualizando e tentando seduzir o seu padrasto, dança diante dele a lascívia da concupiscência terrível daquele homem nojento. Vira para ela e diz: o que você me pedir, para que você possa fazer essa dança sensual diante de mim, eu lhe darei. E por causa da libido de um homem pervertido e de uma mulher sem qualquer tipo de moral e perversa, a cabeça de João Batista é pedida em uma bandeja. O ministério dele caminha para o fim nessa terra. Entretanto, eu retorno para a resposta de Jesus, porque a resposta do Cristo não foi beneficiar a vida daquele homem que se viu visitado por dúvidas. Jesus começou a beneficiar todo mundo que estava em volta dele. Jesus curou a todos. A Escritura diz aqui que todos foram curados e os seus males foram expulsos. E os espíritos malignos foram libertos dos seus espíritos malignos. E todos que estavam ali perto de Jesus, os cegos voltaram a ver. Todos eles, o milagre aconteceu a todos aqueles. A resposta da dúvida sincera do maior homem que já existiu foi a cura, a restauração, foi a libertação de tantos outros, menos dele. Menos dele. E os seus discípulos levam essa informação para João Batista. A Escritura não diz, mas eu posso ter certeza que na hora que ele recebe aquela informação, ele não era um homem que estava preocupado com o seu bem-estar, ele não era um homem que estava preocupado com a sua prosperidade, ele não era um homem que estava buscando a sua cura, ele não era um homem que estava buscando a sua libertação. Ele era um homem apenas que recebeu um propósito claro, uma visão clara do que era o seu ministério, e ele segue o seu ministério até as últimas consequências. Ele não pensa mais nas implicações daquilo, ele vai até o fim. E o coração do verdadeiro servo e da verdadeira serva de Deus se alegra tão somente com isso. O coração do verdadeiro servo e da verdadeira serva de Deus, ele não precisa, ele não depende das circunstâncias boas que lhe cerquem, ele depende apenas da realidade da fé que repouse no seu coração e o faça descansar. É só disso, só isso que lhe vale. E o benefício do ministério dos grandes homens de Deus, das grandes mulheres de Deus, dos grandes missionários e grandes missionárias que não estão aqui no Brasil, mas estão aí nos lugares mais terríveis, sendo perseguidos das formas mais terríveis, é ver a libertação de pessoas para as quais nenhum de nós imagina existir. Nós somos aqueles beneficiados pelo choro destes homens. Nós somos aquelas multidões que estavam cercando Jesus, beneficiados pelo choro e pela dor de grandes homens. Nós somos estes que vivemos a nossa prosperidade, que vivemos a nossa tranquilidade, que vivemos a nossa liberdade para propagarmos e declararmos a nossa fé. Nós temos tudo isso
todos os benefícios que homens que antes de nós, como John Hus, quando ele foi levado ao martírio e ele foi amarrado para ser queimado vivo, ele lança em suas últimas palavras uma profecia. Uma profecia participa das suas últimas palavras. Ele diz: daqui 100 anos, em 100 anos se levantará um homem, do qual vocês não poderão matar, e ele vem para trazer uma nova consciência do Evangelho do Senhor. Este homem se ergue na figura de Martinho Lutero, exatamente 100 anos depois, e aquele homem vai para o martírio, tanto que quando você vai para o memorial da Reforma Protestante, que nós comemoramos ela no dia 31 de outubro, você vai para o memorial da Reforma Protestante, você vê lá a figura de John Hus, de Pedro Valdo, você vê a figura de homens que antecederam o próprio Martinho Lutero. O que eu quero dizer para você é que se você de fato é serva de Deus, é servo de Deus, e você já teve essa dúvida repousando em você, seja sincero, coloque ela diante do Senhor, porque o Senhor, Ele vai libertar pessoas perto de você, pessoas se entregarão para os caminhos do Senhor, pessoas se renderão. O ministério de Cristo, aquele ministério salvífico que opera milagres, que opera maravilhas, é ao redor de você, ou mesmo distante de você, ele vai começar a acontecer como resposta a isso, ainda que você não veja as circunstâncias da sua vida melhorarem, mas você pode ter certeza que o Senhor, Ele repousará em você com tranquilidade, e Ele firmará no teu coração a convicção e a certeza de quem Ele é. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Senhor Jesus, quem nós somos diante de Ti, Senhor? Quantas vezes olhando, fazendo uma leitura das coisas, nós começamos a duvidar de tudo aquilo que o Senhor colocou como propósito nos nossos corações. Em algum momento o propósito se viu claro, se viu forte, se viu evidente, mas por conta das circunstâncias, nós começamos a duvidar. Tantas vezes foi olhar em volta e não ver um número grande de pessoas respondendo a nossa pregação, um número grande de pessoas se atentando para aquilo que do nosso coração nós professamos. Tantas vezes, Senhor, enquanto nós caminhamos em fidelidade, nós vemos o inimigo nos cercando de todos os lados, quem sabe até por meio das nossas famílias. Nós vimos o abandono de quem nós amamos e de quem nós achávamos que nos amavam. Nós vimos tantas coisas. Nós vimos as circunstâncias adversas nos cercando de todos os lados, e operou no nosso coração a dúvida, e operou no nosso coração a angústia e a tristeza, e nós falamos: Senhor, será que vale a pena
Será que eu estou fazendo o que é correto? E essa dúvida, quem sabe, repousou nas nossas mentes, até mesmo pensando que as coisas não deram certo, não aconteceram do jeito que a gente imaginava, por culpa nossa. Não, meu Deus, retire essa dúvida dos corações, meu Deus, e faz repousar que a certeza do que o Senhor vai fazer e que o Senhor vai cumprir independe da circunstância, independe de números. João Batista, naquela ocasião, tinha como próximo a ele apenas 2 pessoas. O ministério que outrora foi grande, foi robusto, mas que ele precisava ver a glória desse ministério diminuir, para que a glória do ministério da nova aliança crescesse e se evidenciasse. Ele precisava ver a glória do seu ministério se apagar, para que a glória do ministério de Cristo resplandecesse. Mesmo com a dúvida, o seu Senhor trouxe libertação para tantos, trouxe vida, trouxe cura, trouxe milagres, trouxe tudo aquilo que é típico de Ti, Jesus. Ó Jesus, eu te peço que o Senhor responda aqueles corações que em algum momento foram visitados pela dúvida. Que o Senhor responda com consciência, que o Senhor responda com verdade, que o Senhor responda com certeza, que o Senhor responda com a revelação de quem Tu és, o Cristo que é humus, que é humano, mas que também é Deus, o Cristo que nos convida a sermos humanos, para que o Deus, para que a imagem do Deus invisível possa se refletir através da nossa face, de glória em glória, de glória em glória. Te peço, meu Deus, e que a dúvida não seja um caminho de culpa para os Teus servos, mas que o grito sincero da alma, como repousou tantas vezes no coração e no ser dos que escreveram os salmos, onde desnudava a si mesmos, quando visitados por dores profundas, quando perseguidos de todos os lados, quando a esperança se desvanecia e eles caminhavam por apenas um fio, 1 milímetro de vida, de repente a Tua poderosa mão vinha e lhes dava um livramento. De repente o Senhor vinha com a saída, com a estratégia, e o Senhor lhes visitava com vigor e com poder, e a sua alma, a alma do salmista, se alegrava novamente, o ânimo os revigorava, e eles podiam louvar com todo o seu ser, porque os seus olhos eram capazes de contemplar, e a certeza novamente habitava os seus corações. Nós somos fracos, Senhor, até os Teus melhores servos são visitados pela dúvida, quiçá nós que estamos aqui, tão pequenos, tão humildes, mas nós sabemos
que é o Senhor que nos sustenta. Que a nossa fé em Ti, Senhor, se fortaleça cada dia mais, para honra e glória do Teu nome. Glória a Deus, louvado seja o Teu nome.